E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games para um Broken Review do jogo Will Follow the Light. Esse jogo que saiu agora em 7 de maio para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Ele foi desenvolvido e distribuído pela Tomorrowhead Studios, e o gênero ao qual ele se enquadra é um jogo focado em sua narrativa com diversos puzzles. E aqui eu já vou dar um destaque não necessariamente para um puzzle, mas para a gameplay de navegação do barco à vela, que é bastante interessante. O jogo como um todo, ele é muito bom, ele é divertido, mas no sentido de que ele não vai te fazer rir em muitos momentos, né? Mas ele vai fazer você se colocar no lugar do personagem, passar por diversas experiências que ele passou na vida e entender como que ele está trabalhando o seu conflito interno frente aos desafios que ele terá e está enfrentando, né? Então, primeiramente, vamos começar aqui, como eu falei que o jogo é focado na narrativa, vamos falar aqui do personagem principal, que é o Will. Ele é um faroleiro ou guardião de um farol ali nos mares do norte, e a gente começa o jogo acompanhando ele num dia comum de trabalho dele ali, junto com outro meteorologista, tirando a temperatura, medindo quanto de chuva no mês, só que acontece um desastre ali na cidade que ele mora, um deslizamento de terra, acaba pegando sua casa, e esse homem, ele tem um filho. Acontece uma coisa com a esposa dele que a gente descobre no começo, mas eu não vou trazer isso pro vídeo. A gente vê algumas coisas na casa dele com referência à esposa, mas se pergunta o que aconteceu com ela. Mas ali logo quando você chega na igreja pela primeira vez, procurar sua amiga, após o deslizamento, você já recebe essa informação de forma bastante direta, como personagem refletindo sobre momentos da sua vida. E acontece que, coincidentemente, nesse dia, o pai dele, pai do Will, estava com o Thomas, que é o seu filho. E ali o que acontece é que o filho dele não foi encontrado na região do deslizamento, felizmente. Então o que ele fala é: ok, então o meu pai saiu para navegar com meu filho e acabou salvando ele do desastre que aconteceu. E aqui o jogo se torna não só você ter a rotina do faroleiro, mas de você ir reencontrar o seu filho, consequentemente o seu pai, no qual o nosso protagonista tem diversas rusgas do passado, tanto pela relação que talvez ele, o pai e a mãe tiveram, como também com coisas que o pai fez ele passar, coisas que ele sente e ele não confrontou quando mais cedo, e toda essa preocupação com o filho. Então é basicamente o Will em uma jornada de se reencontrar com seus entes queridos, mas de certa forma também se reencontrar com si mesmo. E eu acho bem legal o tom dessa narrativa, porque aqui a gente consegue ir descobrindo pouquinho a pouquinho do personagem e se colocar no lugar dele. Porque, como eu falei, muitas das informações que a gente vai saber acaba acontecendo por reflexões, por memórias e itens que ele vai encontrando, que vai trazendo uma certa nostalgia para ele. Então a forma com que a história é contada é uma forma muito envolvente. Já dando destaque aqui também para a parte sonora, que é muito bem trabalhada. A gente não vai ter um som, a música toda, mas os sons ambientes são muito bons. E os momentos em que a gente vai ter um pouco de trilha sonora, com bastante silêncio e etc., vai ter uma pegada bastante especial para o protagonista e vai conseguir criar aquele clima para te envolver no jogo como um todo. Agora vamos falar da gameplay, que eu acho que a gente tem dois pontos aqui para falar dela, que os dois são legais, porque a gente vai ter esse foco na narrativa, porém com quebra-cabeças ali pra gente ir resolvendo e dar continuidade à história. Por exemplo, em determinado momento, a gente vai precisar consertar o nosso barco. Então a gente vai pegar e vai... Ah, não, precisa ver o fusível. Ah, estourou o fusível, precisa consertar tal coisa. Ah, não, agora precisa fazer isso, pegar tal item, montar o motor. Então são pequenos puzzles que você vai resolvendo, mas todos eu achei que muito bem relacionados com o ambiente, sabe? Não é nada aleatório que vai te tirar daquela experiência imersiva que o jogo propõe, com um visual bem bonito e realista, e que tudo isso, como eu falei, ajuda bastante com a parte sonora do jogo, que é muito bem trabalhada. A outra parte da gameplay
é a parte da gameplay com o barco à vela. Então em diversos momentos do jogo ali a gente vai pilotar algumas coisas, só que aqui vamos falar só do barco à vela, em que você vai ter que entender como que faz a parte do manejo da corda, da âncora, e como o jogo ensina isso é bastante interessante, né? E não é difícil você entender a mecânica do barco à vela, é uma coisa até que simples de você fazer ali no controle, mas é bastante divertido. Caso você não queira, você tem a opção de pular uma parte da navegação, mas não recomendo, joguem a parte da navegação que é bem legal, é bem interessante. E por que eu falei que como eles fazem essa parte da apresentação, não só do barco à vela, mas de outros momentos do jogo, é algo muito legal? Porque eles mesclam essa parte do personagem saber fazer isso e de você, jogador, aprender com as experiências do nosso protagonista quando criança, quando ele estava sendo ensinado pelo pai dele. Então, quando a gente está saindo em busca do pai do protagonista e do filho, o que acontece é que você vai ter um tutorial em que você joga com o Will quando criança, quando o pai dele ensinou como manejar um barco. Então ele junta essa parte de gameplay com a parte da narrativa de forma bastante natural e que também funciona para trazer a relação que eles tinham e como que o protagonista tá vendo isso no momento atual da vida dele com o contraste que ele via quando criança. Então, Will Follow the Light, eu acho que ele é um jogo muito surpreendente, ele é bonito, muito bem feito, trabalhado, e mesmo para quem não curte tanto esse gênero mais narrativo e que muitos falariam que é um walk simulator, eu acho que poderia muito bem dar uma chance, porque eu acho que vocês vão gostar bastante do jogo. A história dele prende, as mecânicas de puzzles do barco e outras coisas que você vai dirigir também prende e tudo fica muito curioso, né? Ainda mais porque, como eu falei, como a gente tá jogando com o protagonista, a gente acaba tendo acesso à história aos poucos, como se fosse realmente um acesso à memória pelas experiências que ele está passando. Então, novamente, joguem Will Follow the Light, que é um jogo que, para mim, merece muito estar entre os destaques de maio, e vocês não vão se arrepender de jogar. Bom, gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado por aqui, lembrando sempre que nos comentários, sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.